Os anos 80. Quem viveu aquela década com sua explosão de cores, suas fitas cassete que a gente rebobinava com a ponta de uma caneta e aqueles sonhos de um futuro que parecia estar a apenas um passo de distância, sabe que havia uma magia no ar. Uma magia e também uma tragédia à espreita em cada esquina da alta sociedade. É ali, nesse contraste entre o luxo quase indecente e a vida real que mal se sustentava, que começa a nossa história. Feche os olhos por um momento e imagine Nova York. Não a metrópole frenética de hoje, mas a cidade do final dos anos 80. O ar é pesado, o cheiro de poluição e de perfume caro se misturando nas avenidas. Os táxis amarelos parecem ter saído de um filme, e as limusines pretas, longas como serpentes, deslizam em silêncio. É numa dessas limusines que vive a nossa heroína, Juliana. Juliana não vivia na limusine, claro, mas ela passava a maior parte de seus 21 anos deslizando por Nova York dentro de uma delas, ou se movendo entre as coberturas de mármore e vidro que a sua família, os Vanderbilt, possuía. O nome soava a dinheiro antigo, a estátuas de bronze e a segredos sussurrados em jantares formais. Ela era a herdeira de um império de telecomunicações, uma jovem linda, com cabelos volumosos e louríssimos que pareciam ter vida própria, e ombros largos que as blusas da época com ombreiras exageradas só faziam realçar. Porém, sob o verniz de socialite e a casca dura que a fortuna impunha, Juliana era uma prisioneira de ouro. Sua vida era uma série de compromissos, jantares beneficentes, leilões de arte e o mais importante de tudo, o noivado arranjado com o filho de outro magnata, Philip Thorne, um homem insípido, mas com a linhagem impecável para fundir os dois impérios e, nas palavras de seu pai, garantir o futuro do mundo livre. Ninguém via a solidão de Juliana, seu olhar sempre um pouco distante, focado em algo que não estava ali. Talvez estivesse nas páginas dos livros que ela lia escondida, ou nas letras das músicas que ouvia nos vinis, em seu toca-discos de agulha dourada, quando conseguia escapar da vigilância de sua governanta sombra. A outra ponta do nosso destino, o nosso herói, é Gabriel. Gabriel não vivia em limusines. Ele vivia na luta, no esforço e no cheiro de tinta a óleo e graxa. Com seus 25 anos, ele era um homem de poucas palavras, mas com um par de mãos mágicas. Ele trabalhava na garagem de seu tio, Mecânica Clássica do Sal, no Queens. Não era um lugar elegante, mas era honesto. Gabriel passava seus dias consertando os Cadillacs e os Bel Airs que a Nova York mais nostálgica ainda fazia questão de manter nas ruas. Ele ganhava a vida honestamente, com o rosto sempre sujo, mas os olhos de um azul elétrico, sempre atentos e cheios de fogo. A vida de Gabriel era simples: o trabalho, a casa que dividia com a avó e a sua grande paixão, a música. Ele era um guitarrista autodidata, e nas poucas horas de folga, ele dedilhava melodias tristes e profundas, que gravava em fitas cassete para tentar vendê-las em feiras de artesanato, ou que tocava em boates retrô decadentes, cheias de luzes neon e fumaça de cigarro. Para ele, o mundo dos Vanderbilt era uma galáxia distante, um planeta que ele via apenas nos noticiários e nas revistas de celebridades que encontrava na lanchonete. A colisão, como em todo romance que se preze, foi inevitável, e veio na forma de um defeito mecânico. O Rolls-Royce prateado de 1979 da senhora Vanderbilt, mãe de Juliana, um carro que parecia mais um templo do que um veículo, enguiçou. Em vez de levar o carro à concessionária autorizada, a governanta de Juliana, numa falha de comunicação rara, acabou acionando a Mecânica Clássica do Sal, por engano, um erro que custaria a ela o emprego, mas que mudaria o curso de 2 vidas. Gabriel foi o enviado para o serviço de emergência. Ele chegou ao Upper East Side com sua velha picape Ford, que tossia e soltava fumaça, um contraste gritante com os edifícios de pedra escura. A princípio, ele não viu Juliana. Ele viu apenas o motorista, um homem engravatado e mal-humorado, e a imponente porta da mansão. Juliana, no entanto, estava na varanda do 2º andar, lendo, tentando ignorar os preparativos frenéticos para a festa de noivado que se aproximava. A picape barulhenta chamou sua atenção
E quando ela olhou para baixo, viu Gabriel. Ele estava de macacão azul marinho, o rosto concentrado enquanto abria o capô do Rolls Royce. A forma como ele lidava com o motor, com uma precisão quase carinhosa, chamou a atenção dela. Não havia a arrogância habitual dos prestadores de serviço que vinham até sua casa. Havia apenas a arte de um homem em seu ofício. Ela desceu as escadas, impulsionada por uma curiosidade perigosa. "É muito grave?" perguntou ela, a voz um sussurro. Gabriel se assustou, levantando a cabeça. O óleo sujava sua testa, mas seus olhos azuis atingiram Juliana como um choque elétrico. Ele a viu. A roupa impecável, as joias discretas, o cabelo emoldurando um rosto de porcelana. Ela era a deusa das revistas, inatingível. Não, uma correia do ventilador estourada. Coisa simples, mas que paralisa tudo. Ele respondeu, sua voz rouca e sincera. Ele limpou as mãos em um pedaço de pano. Mas um carro como este devia estar em um lugar mais chique. Juliana sorriu. Um sorriso genuíno que era raro em seu mundo. Chique nem sempre significa competente. Ele riu, e o som daquela risada franca quebrou a rigidez do momento. Meu nome é Gabriel. E a senhora? Ela hesitou por um segundo. A etiqueta exigia que ela dissesse Juliana Vanderbilt. Mas a emoção, o impulso arriscado que a dominava, fez com que ela dissesse apenas Júlia. Eles ficaram ali no meio da rua por mais de meia hora, enquanto Gabriel trabalhava. Juliana o observava, fascinada pela sua simplicidade e pela sua paixão pelo que fazia. Ele falava sobre a diferença entre motores V8 e V12, sobre como cada carro antigo tinha uma alma própria e um som distinto, como se fossem instrumentos musicais. Juliana, por sua vez, confessou sua própria paixão secreta pela música, por jazz antigo e pelos blues que ela ouvia no seu vinil. Os mesmos sons que seu pai detestava. Gabriel, com um brilho nos olhos, revelou que também era músico, um guitarrista. Eu escrevo as minhas próprias coisas. Umas baladas tristes, umas notas que a gente só entende quando está sozinho. Eu adoraria ouvir, ela disse, e a frase saiu mais direta e ousada do que ela pretendia. Ele parou, o alicate ainda na mão. O silêncio que se seguiu estava carregado de tensão. A diferença entre os dois, que antes parecia uma linha tênue, agora era um abismo. O motorista, que observava a cena de longe, pigarreou, um som que lembrava um alarme de segurança. Ah, bem, o carro está pronto, Júlia, disse ele, a voz voltando à formalidade, o tom carregado de uma reservada tristeza. Ele pegou sua maleta de ferramentas. Isso vai ser $100 para o serviço de emergência. Juliana abriu sua bolsa de couro e tirou uma nota de 100. Ao entregá-la, seus dedos se tocaram e a faísca foi inegável. Não era um toque casual. Era a promessa proibida de algo maior. Obrigado, disse Gabriel, sua voz mais baixa agora. Eu que agradeço, Gabriel. Ele já estava se afastando, quando Juliana, num rompante que a assustou e a excitou ao mesmo tempo, disse: Você tem um telefone? A pergunta não era sobre negócios, era sobre o futuro. Ele parou, virou-se e sorriu com uma intensidade que Juliana nunca havia visto. Ele tirou um cartão de visitas amassado do bolso, sujo de graxa, com o nome da Mecânica Clássica do Sal e um número de disco. Eu só tenho o da oficina. Se você ligar, peça pelo Gabriel. Juliana guardou o cartão no fundo de sua bolsa, escondido sob a carteira de grife e o batom vermelho. Era um pedacinho de Queens que agora carregava consigo, um segredo sujo e delicioso. Quando a picape de Gabriel finalmente desapareceu na esquina, Juliana sentiu um frio na barriga e uma vertigem que não eram causados pelo medo. Era o despertar. Ela acabara de fazer a coisa mais imprudente e real de sua vida. Ela havia convidado o perigo para a sua mansão de vidro. Naquela noite, ela jantou com seus pais e Philip. O noivo falava sobre as ações da bolsa, sobre as vendas de um novo satélite, e Juliana apenas o olhava, vendo apenas a sombra de um homem, vazio de paixão. Mais tarde, em seu quarto, ela pegou o telefone de disco. Era um aparelho pesado, creme e antiquado que precisava de paciência.
Ela discou o número da mecânica clássica do sal, o dedo girando o disco, a cada número parecendo um passo para trás em sua vida de luxo e um passo para a frente em direção a um mundo desconhecido. O telefone tocou 5 vezes, uma eternidade. A avó de Gabriel, uma senhora de sotaque italiano, atendeu. Mecânica do sal, quem fala? É a Júlia. Eu precisava falar com o Gabriel. A voz da avó era desconfiada. Ele já saiu do trabalho, querida. Deixa uma mensagem. O coração de Juliana acelerou. Ela não podia deixar uma mensagem, não ali. Por favor, diga a ele que é sobre a correia do ventilador. Diga que eu quero que ele venha fazer uma revisão no meu vinil. A avó fez um som de estranheza. Vinil? Ora, esse menino, que tipo de revisão é essa? Ele vai saber. Diga que é o disco de Jade. Juliana inventou o nome no momento. Uma referência à cor de um raro jazz de Miles Davis que ela tinha na coleção. Um disco que ela havia comprado numa viagem secreta ao Greenwich Village. Ela desligou. O telefone fez um clique seco, um som final. Ela esperou, a respiração presa, sabendo que havia lançado o dado do destino. Se Gabriel entendesse a senha, se ele aceitasse o convite que rompia todas as regras, a vida dela mudaria para sempre. Ela se sentou na cama, sentindo-se viva pela primeira vez, e o medo delicioso de ser descoberta era o único preço que parecia valer a pena pagar. O jogo havia começado. Gabriel, apoiado na bancada de metal sujo da oficina, releu o bilhete rabiscado que a avó lhe entregara com uma carranca desconfiada. Correia do ventilador, revisão no vinil, disco de Jade. Se a avó o houvesse ligado a apenas 3 horas do fim do expediente, ele teria levado a sério a revisão no vinil. Mas ele já estava em casa, as mãos limpas, o cheiro de graxa substituído pelo de água de colônia barata, quando a velha Elsa ligou do telefone de disco da vizinha. Ele riu baixinho, um som que fez seu avô, sentado na poltrona assistindo a um programa de variedades na televisão de tubo, franzir a testa. Aquele bilhete era um código, e ele entendia perfeitamente. Júlia, ou melhor, Juliana, não precisava de uma correia de ventilador. Ela precisava de ar. E o disco de Jade não era um vinil de Miles Davis. Era a cor de seus olhos. Ou talvez o segredo precioso que ela arriscava revelar. Ele pegou seu próprio telefone, um aparelho cinza claro que ele havia instalado no quarto para ter um pouco de privacidade. Ele discou o número da mansão Vanderbilt, o coração batendo um ritmo acelerado. Um mordomo imponente atendeu, a voz tão fria quanto a neve de janeiro. Residência Vanderbilt. Eu gostaria de falar com a Júlia, disse Gabriel, sua voz tentando soar confiante e profissional. É sobre o serviço que prestei hoje. Aguarde, respondeu o mordomo, o tom sugerindo que Gabriel deveria estar descalço para pisar naquele fio. Juliana atendeu no seu quarto, pegando o telefone na segunda campainha, antes que sua mãe, a grande matriarca, pudesse ouvir o toque na linha auxiliar. Gabriel, você ligou. O alívio em sua voz era palpável. O disco de Jade é raro, Júlia. Exige um técnico especializado. E você é o melhor, ela sussurrou, a cumplicidade fluindo pela linha. Mas aqui é impossível. A casa está cheia de espectros. Os espectros eram a sua família e o seu noivo, Philip. Preciso de um lugar neutro. Você conhece o Café da Meia-Noite, perto da 5ª Avenida? Aquele que tem uma jukebox velha? Juliana parou para pensar. Ela havia passado por lá em táxis, uma lanchonete de azulejos brancos e vermelhos que parecia congelada no 1950, o oposto exato da sua vida. Conheço. É perigoso, ela disse, e Gabriel podia sentir o sorriso por trás da hesitação. O que é a vida sem um pouco de perigo, Júlia? Que tal amanhã à noite, às 8 em ponto? Eu estarei lá, mas se eu me atrasar é porque estou lutando com um dos dragões. Eu espero. Eu sei lutar com dragões. Eles desligaram, e Juliana guardou o telefone, sentindo-se euforicamente viva. No dia seguinte, Juliana inventou uma dor de cabeça terrível para escapar do jantar de gala em homenagem a um senador.
Ela se vestiu com o máximo de discrição que uma herdeira da década de 80 conseguia. Uma calça jeans de cintura alta, uma camisa de seda preta com ombreiras e um casaco de couro que ela havia resgatado do fundo do armário. Ela deixou as joias pesadas em casa, exceto por um pequeno medalhão de ouro que sua avó lhe havia dado. Ela conseguiu convencer o motorista a deixá-la a 10 quarteirões do café da meia-noite, alegando que precisava de uma caminhada solitária para aliviar a enxaqueca. O café da meia-noite era um portal para outra época. O cheiro de café forte, gordura e nicotina pairava no ar. A jukebox, com suas luzes coloridas e cromadas, tocava Bonnie Tyler em um volume estrondoso. Gabriel estava sentado em uma cabine no fundo, vestindo uma jaqueta jeans surrada sobre uma camiseta branca. Ele não estava sujo de graxa, mas a honestidade e a força de seu trabalho ainda pareciam emanar dele. Quando Juliana entrou, a atenção dos poucos clientes se voltou para ela. Não pelas roupas, que para aquele ambiente eram estranhamente chiques, mas pela aura de privilégio que a cercava como uma nuvem invisível. Gabriel a observou caminhar. Ela era uma visão, e naquele ambiente simples ela parecia ainda mais irreal. Ele se levantou. Você veio. Pensei que os dragões a tivessem prendido. Eu luto bem, disse ela, deslizando para o assento à sua frente. A proximidade era intoxicante. Eu não sou apenas a princesa na torre. Eles pediram café e torta de maçã, e por 2 horas o mundo externo desapareceu. Eles não falavam sobre suas vidas, mas sobre suas almas. Gabriel falava da música, das melodias cruas que vinham dele. Ele atirou da mochila uma fita cassete. Cromo e Azul era o título. É a minha nova gravação. Algumas das baladas que eu comentei. Você pode ouvir no seu Walkman. Juliana pegou a fita, sentindo o peso do esforço e do sonho de Gabriel em suas mãos. E a sua vida, Júlia? Você gosta de ser uma Vanderbilt? Juliana olhou para o café fumegante. Ser uma Vanderbilt é como morar em uma vitrine. Você está sempre à vista, mas nunca tocado. Minha vida é programada. Meu casamento com Philip é um contrato de fusão de empresas, não de corações. E o que você faria se pudesse desligar a vitrine? Eu iria para o Greenwich Village. Eu passaria as noites nas boates de jazz, onde as pessoas tocam a alma. Eu iria viajar sozinha sem a agenda do meu pai. O diálogo deles era interrompido apenas pelo som do vinil que tocava na jukebox, por uma melodia do The Cure que parecia capturar a melancolia e a esperança que pairavam entre eles. Eles eram como 2 polos opostos de um mesmo ímã, atraídos por uma força que desafiava a lógica. Eles se encontraram outras 3 vezes naquela semana, sempre em lugares discretos, sempre na calada da noite, sempre com Juliana inventando desculpas elaboradas. Um dia foi no Central Park, onde andaram de mãos dadas pela primeira vez, sentindo a eletricidade do toque. No outro, foi em um cinema antigo de segunda exibição, onde se sentaram no escuro e apenas se olharam, o desejo crescendo em um ritmo quase doloroso. O segredo era um parasita que se alimentava do medo de Juliana. A interferência externa veio na forma da ciúme e da intuição de Philip. Philip Thorne era um homem de 30 anos, educado em Ivy League, que media a vida em porcentagens e retorno de investimento. Ele notou a mudança em Juliana. O olhar dela não estava mais vazio. Havia um brilho perigoso nos seus olhos, uma vitalidade que ele nunca havia despertado. Uma noite ele ligou para a mansão, exigindo falar com ela. Juliana estava fora, em seu encontro secreto com Gabriel. O mordomo, sob pressão, revelou a Philip que a senhora Juliana havia saído para uma de suas caminhadas solitárias para curar uma enxaqueca. A frequência dessas caminhadas, Philip pensou, era suspeita. Philip usou seu dinheiro e sua rede de contatos. Ele ligou para o seu motorista pessoal, um ex-segurança que sabia como ser discreto e eficiente. Quero que você siga a senhora Juliana em sua próxima caminhada. Quero saber para onde ela vai, com quem ela fala. E não se aproxime. Apenas observe. O plano de Philip era sórdido e antiquado, mas eficaz na década de 90, quando a vigilância ainda não era digital. O 5º encontro foi em um local que Gabriel considerava seguro,
Um pub de blues no Brooklyn, escuro, cheio de fumaça e com o palco em chamas sob o peso de um solo de gaita. Gabriel estava lá para tocar e Juliana estava na mesa mais escura, disfarçada com um cachecol grande e óculos de sol mesmo à noite. Gabriel subiu ao palco. Quando ele pegou sua guitarra elétrica, os olhos de Juliana encontraram os dele. Naquele momento, ele não era o mecânico e ela não era a herdeira. Eles eram apenas duas almas falando a mesma língua. Ele dedicou uma de suas baladas de amor mais intensa e melancólica ao disco de Jade, sem nomeá-la, mas a paixão em sua voz, o desespero e a ternura em seus acordes eram claros. Juliana chorou em silêncio, lágrimas que a iluminação fraca escondeu. Ela percebeu que não podia mais voltar. O amor que sentia por Gabriel era a realidade que o seu mundo de mentiras douradas tentava esmagar. Mas o perigo estava à porta. O motorista de Philip, um homem grande e silencioso, havia seguido o táxi de Juliana até o Brooklyn. Ele estava sentado no balcão, fingindo beber uma cerveja barata. Ele viu Gabriel no palco e a conexão íntima entre ele e a mulher disfarçada na mesa. Ele pegou seu pager, digitou o número de Philip e enviou a mensagem. Encontrada. Músico. Localização. Pub do Brooklyn. Confirmação 100%. O bip seco do pager, um som tão característico da época, soou baixo no pub, mas não foi ouvido por Juliana. Quando Gabriel desceu do palco, ele se inclinou sobre Juliana, o hálito quente em sua orelha. Você está bem? Eu estou apaixonada, Gabriel. Ela confessou, a voz embargada e aterrorizada. Gabriel a beijou. Um beijo rápido, desesperado e proibido no meio da escuridão. Um beijo que selou o destino dos dois. Não tenha medo, Júlia. Eu luto por você. O motorista no balcão engoliu em seco. Ele tinha a prova, mas a intensidade da cena o havia paralisado por um momento. Ele tinha que agir. Quando Juliana e Gabriel se levantaram para ir embora, o homem se levantou rapidamente. Juliana o viu, e ele era familiar. Ele era um dos seguranças de Philip que a escoltava às vezes em eventos de alto risco. O pânico tomou conta dela, o sangue gelando nas veias. O abismo social que ela tentava ignorar acabara de se materializar na forma de um informante. Gabriel, precisamos sair daqui. Agora! Eles saíram correndo do pub, a melodia triste da guitarra de Gabriel ainda ecoando em seus ouvidos. Eles entraram no primeiro táxi que viram, o ar pesado de adrenalina. O que houve? Perguntou Gabriel. Era um dos homens de Philip. Ele me viu. Ele sabe. O segredo acabou, Gabriel. Ele sabe. Juliana estava ofegante, o rosto pálido. Ela havia subestimado o poder e o ciúme do seu noivo. Gabriel a abraçou forte, sentindo o medo dela em seu próprio corpo. Não importa, Júlia. Eu não tenho nada a perder, exceto a minha liberdade. Mas você... Você tem um império. Você tem que escolher. Agora. Você volta para a sua gaiola dourada ou você fica aqui comigo no caos? Juliana olhou para ele, seus olhos úmidos e corajosos. Ela tirou o medalhão de ouro do pescoço, o único elo com sua antiga vida, e o entregou a Gabriel. Venda. Compre o que você precisar. Eu escolho o caos. Mas, Gabriel, se Philip sabe, ele não vai apenas me punir. Ele vai destruir você. A guerra estava declarada. Eles tinham um ao outro, mas agora tinham que enfrentar a força bruta e o dinheiro frio de um império furioso. O amor deles, que era um sussurro secreto, agora se tornaria um grito de desafio. Eles teriam que provar que o sentimento valia mais que 1 milhão. A noite em que o segredo desmoronou foi longa e fria. A corrida no táxi, a respiração suspensa de Juliana e Gabriel, o pânico que pairava como um fantasma de neon sobre a cidade. Eles sabiam que a liberdade tinha um preço, mas não imaginavam que a fatura chegaria tão rapidamente. Juliana passou a noite no pequeno e aconchegante apartamento de Gabriel no Queens, que cheirava a tinta a óleo, madeira velha e sonhos inacabados. A cama era pequena e macia. As paredes eram decoradas com capas de vinis antigos e pôsteres de Bob Dylan. Era o oposto do seu quarto opulento, mas pela primeira vez em seus 21 anos,
Ela se sentiu segura. O amanhecer trouxe consigo a tempestade. Juliana mal havia saído para buscar um café em uma lanchonete simples na esquina, sentindo-se exposta e livre, quando a primeira onda de retaliação a atingiu. Ela viu o jornal pendurado na banca. Não era a seção de economia que lhe importava, mas a coluna de fofocas, na qual seu rosto estava estampado ao lado de uma manchete em letras garrafais. Herdeira do Império Vanderbilt troca milhões por mecânico de guitarra quebrada. A matéria, escrita com a maldade típica da época, era uma deformação cruel da verdade. Dizia que Juliana havia sido enganada por um gigolô de macacão e que a família estava considerando interná-la para tratamento mental antes do casamento com o respeitável Philip Thorne. O pior veio em seguida. Ao voltar para o apartamento de Gabriel, o telefone de disco começou a tocar sem parar. Era a avó de Gabriel ligando desesperadamente do telefone da oficina. Gabriel, você está aí? Vó, sou eu. O que houve? A voz da avó estava embargada, um som de desespero que Gabriel nunca tinha ouvido. Fechou. O Sal, ele recebeu uma notificação, um tal de advogado. Disse que o nosso contrato de aluguel não está em ordem, que a prefeitura mandou fechar por infração de código. E 2 das minhas contas no banco foram congeladas. O que você fez, meu Deus? Gabriel e Juliana se olharam. A força destrutiva de Philip Thorne e dos Vanderbilt não era apenas verbal, era financeira e implacável. Sou eu, Gabriel. Fui eu que causei isso, disse Juliana, a voz firme, mas com o coração em pedaços. Eles estão nos estrangulando. Philip está usando o poder dele para nos deixar sem nada. Gabriel pegou a mão dela. Ele olhou para o medalhão de ouro que ela lhe dera na noite anterior, um objeto pequeno e antigo, mas de um valor inestimável. Não sem nada, Júlia. Temos uma coisa, e você me deu a arma para lutar. Juliana sabia que era hora de enfrentar o dragão diretamente. Aquele medalhão, uma joia de família com pedras preciosas raras, era a moeda de troca dela, o último resquício de sua riqueza, e agora seria o seu ato final de rebeldia e amor. Vamos a Midtown. Agora. Não podemos lutar contra eles no escuro. Temos que ir onde eles têm medo de fazer escândalo. Eles pegaram um táxi em direção ao centro de Manhattan, ao coração da besta. Gabriel usava a única roupa social que possuía, um paletó preto desbotado e sapatos engraxados. Juliana, o casaco de couro e o brilho de coragem em seus olhos. O destino era o clube de cavalheiros privado de seu pai, onde os grandes negócios e as sentenças sociais eram proferidas. Ao chegarem, o porteiro quase infartou ao ver Juliana acompanhada de um homem simples e desconhecido, mas ela avançou com uma determinação fria que nunca havia demonstrado antes. Ela foi direto para a sala de reuniões principal, onde seu pai, sua mãe e Philip Thorne estavam reunidos, cercados por advogados e papéis timbrados. A cena era de um julgamento informal. Juliana irrompeu na sala. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo zumbido baixo do ar-condicionado. Eu estou aqui, disse ela, a voz clara e forte, ressoando no mármore e na madeira escura. E Gabriel está comigo. Philip foi o primeiro a se recuperar. Seu rosto, geralmente calmo e arrogante, estava deformado pela raiva. Juliana, sua irresponsável. Você tem 5 minutos para mandar esse lixo para fora daqui e assinar os papéis de anulação de noivado antes que eu garanta que a vida dele seja ainda mais miserável do que já é. Gabriel deu um passo à frente, mas Juliana o segurou no braço. Ela não estava mais assustada. Não, Philip. Eu vim para assinar os papéis de anulação, mas não para mandá-lo embora. Eu vim para lhe dizer que você não pode comprar a dignidade e não pode destruir o amor. Você pode fechar a oficina do tio de Gabriel, mas você não pode roubar o talento dele. Você pode congelar as contas da avó dele, mas você não pode roubar a humanidade dela. O pai de Juliana, um homem acostumado a comandar milhares de funcionários com um aceno, tentou intervir. Chega, Juliana! Você está envergonhando a nossa família por causa de uma aventura suja. Juliana tirou de sua bolsa um envelope. Dentro estava um cheque com um valor significativo, o dinheiro que ela havia conseguido levantar vendendo o medalhão de ouro que dera a Gabriel.
Eu não quero mais nada dos Vanderbilt. Nem o dinheiro, nem o sobrenome, nem a gaiola. Aqui está o valor da joia. Eu não preciso do seu suporte. Eu não estou pedindo permissão. Eu estou lhes informando que eu escolho a vida simples e o coração honesto de Gabriel, em vez da sua riqueza vazia e da sua crueldade. Ela colocou o cheque na mesa. O barulho do papel sobre o mármore era ensurdecedor. Quanto a você, Philip, se você tocar em mais um fio de cabelo de Gabriel ou na oficina do Sal, eu irei a todos os jornais e revelarei cada negócio sujo que a sua família e a minha fizeram para fechar o nosso acordo matrimonial. O escândalo vai destruir as duas famílias. O que vale mais para você? A sua vingança ou os seus milhões? O olhar de Philip vacilou. A ameaça de um escândalo público, o medo de perder o poder e o dinheiro que o definia, era maior do que a sua raiva. Ele era um covarde vestido de empresário. O pai de Juliana, vendo o desastre financeiro iminente, deu um soco na mesa. Philip, saia daqui. Acabou. A vitória não foi com aplausos, mas com o silêncio humilhante de Philip ao sair da sala, derrotado. A mãe de Juliana chorou, pedindo que ela ficasse, oferecendo mais dinheiro. Mas o coração de Juliana estava livre e vazio de apego. Ela se virou para Gabriel, que estava ao seu lado, calado, com os olhos cheios de uma admiração profunda. Vamos, Gabriel, o nosso disco não está mais arranhado. Eles saíram daquele templo de vidro e mármore e pegaram o metrô de volta para o Queens. O dinheiro do medalhão não era uma fortuna, mas era o suficiente. Gabriel usou a quantia para pagar as dívidas da avó, negociar o aluguel da oficina e comprar um instrumento novo e de qualidade, uma guitarra vintage de corpo sólido, a melhor que ele já havia tocado. Juliana, por sua vez, usou seu talento para a organização e sua paixão pela arte. Ela ajudou a reestruturar a oficina do Sal, transformando a sala dos fundos em um pequeno estúdio de gravação. Ela não era mais uma herdeira, mas a parceira de Gabriel, a produtora e empresária de seu sonho. 2 anos se passaram. Juliana cortou o cabelo, abandonou as ombreiras exageradas e vestiu a simplicidade com uma elegância inédita. Gabriel continuava a consertar carros pela manhã, mas à noite ele tocava sua música. Em uma noite de sábado, em uma pequena boate de jazz no Greenwich Village, o sonho de Gabriel se materializou. Ele estava no palco, a guitarra nas mãos, a voz mais madura e emocional do que nunca. Juliana estava ao seu lado, não no palco, mas na mesa de som, com um sorriso tranquilo. Ele tocou a balada que havia dedicado ao disco de Jade, mas desta vez a letra estava completa e falava de humildade, coragem e redenção. Quando a música terminou, a boate explodiu em aplausos. Gabriel desceu do palco e se ajoelhou diante de Juliana, não com um anel de diamante, mas com a fita cassete masterizada de seu primeiro álbum, intitulado O Disco de Jade. Você não precisava do milhão para me dar o mundo, Júlia. Eles se casaram em uma cerimônia simples, no pátio da mecânica clássica do Sal, com a avó de Gabriel chorando e o tio Sal servindo cerveja barata. Juliana não ganhou o império, mas ganhou a liberdade e a verdade de um amor sincero. Gabriel não ganhou a riqueza, mas ganhou a oportunidade de viver da sua paixão e o coração de uma mulher que provou que o valor de uma pessoa não está na conta bancária, mas na coragem das suas escolhas. O amor verdadeiro, como um vinil bem cuidado, não se trata de luxo, mas da pureza e da profundidade da sua melodia. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.